Estúdio CBN. Agora 2h42, de volta com o Estúdio CBN desta segunda-feira. E olha, a Prefeitura de Campinas e a Unicamp têm discutido o plano local de ações climáticas. E sobre isso a gente conversa aqui nos estúdios da CBN com o secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rogério Menezes, que fala conosco aqui ao vivo dos estúdios da CBN. Tudo bem, secretário? Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde a todos e a todos, ouvintes da CBN. Boa tarde, Marco Guariz. Boa tarde, Tayla. À disposição de vocês. Bom, secretário, esse plano foi discutido aí recentemente com a Unicamp, né, na última semana, mas já foi aprovado há cerca de um ano e tem um cronograma extenso aí previsto. Queria que o senhor explicasse primeiro brevemente o que é esse plano de ações climáticas. O plano de ação climática coloca Campinas hoje num grupo seleto de cidades. Apenas 10 grandes cidades brasileiras, Campinas é a 10ª, havia apenas 9 grandes cidades brasileiras, e mais uma dezena de pequenas cidades. Então não passa de 20 planos de ação climática de médio e longo prazo no Brasil, instituídos, e a audiência pública do nosso plano de ação climática foi no dia 9 de maio, e o prefeito vai decretar em cerimônia, na abertura de um seminário de mudança climática, dia 26 de junho, o texto revisado, aprovado, já incorporado todas as contribuições que foram feitas pelas audiências públicas, consulta pública, 600 pessoas interagiram pela rede social para fazer sugestões ao nosso plano de ação climática. E o papel da Unicamp é central. A gente teve uma apresentação agora essa semana para a Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental, que é a CAMEJA, da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Deixar aqui o abraço à professora Sônia Regina de Cal Seixas, a presidente, a Leila da Costa Ferreira, a vice-presidente, e dizer que a participação inclusive do CEPAGRE da Unicamp, com todas as previsões de risco, os cálculos aí em relação aos modelos climáticos, né, tem sido central, fundamental, tanto a Unicamp quanto a PUC também, que vem fazendo um observatório para acompanhar o plano a partir de agora. São participações aí das entidades, das universidades campineiras, que estão entre as melhores do Brasil, que são fundamentais para a implementação do plano de ação climática, que envolve mais de 15 secretarias da prefeitura. É um plano com 96 ações de agora até 2050, com o objetivo de reduzir em até 80% as emissões de gases de efeito estufa e levar a cidade à adaptação às mudanças que já estão ocorrendo e que vão continuar ocorrendo, como, por exemplo, as intensificações de calor, principalmente os incêndios, que tendem a se intensificar muito nas próximas décadas, segundo os modelos, e a gente tem que se preparar para isso. Vou falar agora de enchente, secretário. Claro que a gente tem uma diferença muito grande para Porto Alegre, né, que fica muito próxima dos rios ali que cortam a cidade, e não só Porto Alegre, todo o estado do Rio Grande do Sul praticamente acabou sofrendo com enchentes. Aqui a gente tem enchentes em área urbana, né? Vou citar ali o córrego da Orozimbo Maia, que é canalizado, né? E a gente passa ali por locais que tem a placa, né? Risco de alagamento. Princesa do Oeste também. A gente não tem esse problema assim de transbordamento em maiores partes da cidade. Mas quem passa por ali, quem mora por ali, quem trabalha por ali, já tem essa dificuldade. Nesse plano, claro que a gente fala das emissões, né? Dos poluentes que são utilizados, mas também vai precisar ter parceria de outras secretarias para fazer algum tipo de ajuste nesses locais que não tem para onde a água escoar? Sem dúvida, e você mencionou aí Então é um problema histórico. Quem é de Campinas sabe muito bem do que eu estou falando, quer dizer, o que acontece nessas localidades, nessas avenidas principais da cidade, que está sendo enfrentado de forma corajosa, através de um financiamento público, financiamento através do Fundo do Clima, do BNDES, que vai realmente mudar essas avenidas, aumentando a permeabilidade da água, criando áreas mais permeáveis, fazendo com que haja espaços para acumular essa água no subterrâneo, nos chamados piscinões, né? Então são obras históricas e que já estão no curto prazo para ser começadas, que fazem parte do Plano de Ação Climática de Campinas.
Secretário, eu ia te perguntar justamente sobre esse prazo, né? A gente teve já a divulgação desse plano há algum tempo, depois houve o período aí em que a Prefeitura aguardou a aprovação desse financiamento pelo BNDES. Agora, em que pé que está esse contrato? Quando a gente deve ter o início dessas obras? Existe já um prazo para isso? Olha, é lógico que o prefeito vai anunciar o início das obras, né? E o que eu posso dizer para vocês é que está nos ajustes finais, as licenças ambientais já foram emitidas, as licenças prévias foram emitidas pela Secretaria do Verde. Então, o que agora é simplesmente o contrato final do BNDES para a liberação dos recursos. Já existe uma dos reservatórios, já existe processo licitatório em estágio avançado, então para dar ordem de serviço em breve, né? Mas evidentemente que o prefeito vai fazer o anúncio, essa é uma das obras mais importantes da história de Campinas, e o prefeito vai dar ordem de serviço, vai fazer a assinatura do contrato BNDES, mas isso caminhou muito bem, está dentro dos cronogramas, e é uma ação de curto prazo do Plano de Ação Climática. Já começamos por esse investimento de adaptação de mais de 600 milhões de reais. Agora eu vou passar para um outro lado, né? A gente sabe que Campinas é uma cidade muito arborizada, mas as árvores são concentradas, né? A gente tem vários bosques aqui, não só na região central, mas num perímetro não tão grande, a Lagoa do Taquaral. E se a gente pega, por exemplo, os distritos do Campo Grande e do Ouro Verde, muito pouca arborização. E isso também faz parte, né? Ainda mais quando o senhor já citou o aquecimento global, as ondas de calor que estão chegando. Então, o plantio de árvores nesses locais também, que são pouco arborizados, fazem parte desse plano? Sim, uma das ações é ampliar o plantio por todos os bairros da cidade, principalmente a região do Campo Grande e Ouro Verde, que é uma região mais deserta do ponto de vista de verde. Tem se feito nos últimos anos novos parques nessas áreas. 2, 3 novos parques que foram construídos nessas áreas. Existe também mais um na região sendo construído pela Secretaria de Serviços Públicos. Então, a gente vê que tem um esforço de aumentar o plantio, tem projetos de plantio já nos bairros do Campo Grande, mas isso vai ser intensificado. É uma das 96 ações previstas no Plano de Ação Climática. Importante que a gente esclareça, Guarizo, porque às vezes as pessoas se confundem com as informações, é que a gente tem hoje um plantio em média de 119 mil a cada ano. 119 mil mudas de árvores nativas são plantadas na nossa cidade em compensações ambientais somadas com a Secretaria de Serviços Públicos, esse plantio diário que acontece pela Secretaria, através do secretário Ernesto Paulello e equipe. E que a gente tem supressão anual autorizada tecnicamente pelos agrônomos da Secretaria do Verde ou da Secretaria de Serviços Públicos, da ordem de 5.600. Então, são plantadas 119 mil por ano e são autorizadas supressão por questões técnicas de 5.600. Tem uma diferença muito grande pró-plantio, ao contrário do que às vezes as pessoas têm a impressão, e a gente vê às vezes algum tipo de polêmica, é normal na nossa sociedade hoje, com a rede social, né? Mas é importante a gente saber que Campinas segue plantando muito mais do que retirando. Às vezes é antissocial a rede, né, secretário? Pois é. Tem alguns desafios da nossa sociedade, inclusive com as fake news, aí para a gente poder estar sempre mantendo a verdade dos fatos. Pois é, bom, secretário, falando aí também desses planos, né, para os próximos anos, mobilidade urbana também é uma questão quando a gente fala em impacto ambiental, né, a gente trouxe inclusive aqui recentemente um dado de que Campinas foi a cidade em que mais houve compra de carros elétricos no ano passado, mas a gente tem uma frota pequena ainda nas ruas, né, uma frota aí de quase 1 milhão de veículos, desses menos de 0,5% são carros elétricos, o que ajuda bastante, né, quando a gente fala em impacto ambiental. A gente tem planos também em relação a isso, em mobilidade urbana, para diminuir a emissão de poluentes aqui na cidade? Sim, aliás, já temos feito, né? Se vocês observaram já, a prefeitura hoje, sua frota terceirizada, ela abastece com etanol. Então ela substituiu por completo. A Sanasa também fez isso em toda a sua frota. Eliminou o abastecimento com gasolina, diesel e com gasolina e abastece só com etanol. Evidentemente que na frota pública ainda está no início ainda desse planejamento para num futuro, inclusive, ter essa migração para o elétrico, né? Existe recentemente o PAC, que também faz parte. O PAC é esse, né? O PAC é o nosso. O PAC, que foi relançado, também vai aportar recursos para essa transição nas grandes cidades. E Campinas vai ser contemplada com 256 ônibus elétricos. Isso vai ajudar a favorecer a concessão que está aí,
que demorou um pouco para sair, enfim, com todo esse desafio de mudança de modelo, né? Que também 70% das emissões de carbono na nossa cidade tem a ver com transporte. Isso. E metade delas tem a ver com transporte por aviões, pelo fato de a gente ter viracopos. E a metade das emissões tem a ver com transporte, principalmente por ônibus e carros. Então, essa mudança gradativa da frota, junto com a ampliação que está sendo feita pela gestão da área de forma muito acelerada, com a questão do plano cicloviário ganhando muita força, e outras ações, a usina verde, que está impedindo que se enterre, que se emita metano, que antes ia para aterro sanitário, agora está se evitando aí 120 toneladas todo santo dia, a menos, não indo para aterro, evitando metano, fazendo com que a gente possa produzir na usina verde o composto que tem ajudado aí as hortas pela cidade, nas escolas, já são mais de 130 hortas, escolas beneficiadas. Então é um processo, não é que a gente está falando que vai fazer, é um processo que já está em curso. O plano de ação climática é uma realidade. Ele tem muitas ações em curso, já está reduzindo emissões, mas vai ter que trabalhar muito, principalmente na mudança da matriz de transporte. Vamos ter que trabalhar para conseguir atingir as metas da cidade, que são ambiciosas. Enquanto isso não acontece, secretário Rogério Menezes, vamos dizer que o local, claro, Campinas tem um trânsito muito pesado em qualquer local, mas vamos falar da região central, que principalmente, né, é que concentra muitos veículos, e a gente está vendo desde o início das obras de revitalização aquelas... Quem está ligando para o secretário Rogério, ele está ao vivo aqui na CBN. Acontece, secretário. Agora, voltando ao assunto, a gente vê aquelas caixas, né, onde foram plantadas mudas de árvores, que inclusive são vandalizadas, né? Acontece ali, mas as árvores estão crescendo. E o local que mais tem poluentes ali, pelo número de ônibus, de carros, de motos, né, é a região central. Existe um plano de arborização, porque uma hora essas árvores vão ter que sair dessa caixa, né? Elas vão ficar maiores, né? Como que está essa situação? Olha, ali foi um paliativo que se fez, mas não existe possibilidade técnica de fazer um plantio nessa área central, do velho centro, por conta dos equipamentos enterrados. Inclusive, não havia ali possibilidade técnica de plantio maciço ali, em toda essa reforma que foi feita do centro, ainda no governo do prefeito Jonas Donizete. Então, infelizmente, se tentou a utilização aí das caixas com o plantio de árvores, a manutenção disso, isso foi uma compensação à época de uma empreiteira, mas isso, na verdade, hoje passa pela manutenção da Secretaria de Serviços Públicos. Mas é um experimento que a gente vê que não é tão bem sucedido. A gente não tinha espaço ali no subterrâneo para fazer plantio de árvore. Então a gente vai precisar, como nas novas remodelações estão sendo feitas no centro, uma preocupação maior com áreas mais permeáveis e com ciclovias e com outro olhar sobre a revitalização do centro. Mas nem sempre a gente vai ter condição de espaço físico real para implantar áreas verdes nas áreas centrais revitalizadas. Isso é um desafio, não é só de Campinas, é de todos os grandes centros, das partes degradadas dos centros das grandes cidades brasileiras. Mas a gente segue ampliando nos bairros onde isso é possível, novos parques, os parques lineares. Quem frequenta aquela região ali da Vila Industrial pode ver uma floresta que nasceu ali numa área que era completamente abandonada, que foi uma compensação daqueles prédios da MRV feitas ali naquela região. É um dos 49 parques do Plano do Verde. Nós agora, com o projeto do BNDES, vamos implantar mais 3 parques na Bacia do Enhumas. E temos já trechos privados de parques públicos, assim como aconteceu na Vila Industrial, que mais 20 projetos, 20 trechos de parque. Então são 23 novos trechos de parques lineares para começar já esse ano, para o ano que vem. Então a próxima gestão vai ser um canteiro em várias partes da cidade com a construção de novos parques lineares. Quem tem passado ali, observado, que lembrava que aquilo ali era um lixão, cheio de entulho, cheio de lixo, o pessoal botava fogo, e virou um parque maravilhoso. Tem uma floresta ali no meio, com mata nativa. Impressionante o que se transformou aquela região. É isso que nós queremos fazer em 49 pontos da cidade. Isso faz parte, os 49 parques lineares do Plano do Verde estão no Plano de Ação Climática.
e vão começar a virar realidade, inclusive com os investimentos privados nas concessões, nas aprovações de empreendimentos feitos pela Secretaria do Clima. Agora, secretário, Campinas é uma das cidades aí que estão no mapa brasileiro de risco para desastre ambiental, e isso inclui aí a possibilidade de deslizamento, enxurradas, inundações, especialmente em áreas suscetíveis, como a gente tem visto, inclusive, no sul do país. As áreas mais vulneráveis são, infelizmente, as mais afetadas, né? Aqui em Campinas, existe também um planejamento para contemplar essas regiões da cidade e também um olhar mais atento aí em relação àquelas construções que muitas vezes são irregulares, são em áreas de preservação, que aumenta o risco também para esses moradores, secretário? Sim, com certeza. A gente tem hoje toda esse detalhamento, né? As camadas que a gente fala, que são sobrepostas de risco, todo mapeado, com a ajuda, inclusive, do CEPAGRE, nesse processo aí do PLAC, foi todo mapeado. A gente tem todos os dados disponíveis em relação a populações que estão em situação de risco e estamos agindo. Na verdade, hoje, Campinas é considerado o primeiro centro de resiliência do país. É considerado referência pela Organização das Nações Unidas, através do trabalho da Defesa Civil. Parece que daqui a pouco vocês vão conversar também aí com o Sidney Furtado, o grande amigo Sidney, que na verdade tem tudo a ver as nossas conversas aqui, porque ele está na ponta prática, o primeiro telefone que toca, e eu estou na ponta lá do planejamento. Então a gente está com uma cabeça de médio e longo prazo, mas já pensando nas ações de curto prazo, e o Sidney está pensando na chuva de amanhã cedo. Né? Então sempre preocupado. Se não é na de hoje. Se não for na de hoje à noite. Então, essa que é a diferença, é de tempo, mas o Sidney é grande parceiro, a Defesa Civil tem se destacado, a ONU já premiou Campinas, o Fundo de Meio Ambiente vai fazer um novo investimento, mais um centro para a Defesa Civil, a gente tem que continuar fortalecendo os investimentos públicos da Defesa Civil, para que a gente possa, unindo esforços de muitas secretarias e empresas públicas, colocar o plano de ação climática para acontecer. Porque nós vamos chegar em 2050 com 80% de reduções dos gases de efeito estufa e adaptados com 49 parques lineares, com os piscinões prontos, bem antes, né, de 2050, já no próximo governo, com início ainda nesse governo, assinando os contratos do BNDES. Então são ações já no curto prazo, a gente tem investimentos da ordem de 800 milhões em Campinas previstos. Sanasa também continua investindo, Secretaria de Serviços Públicos, reduzindo aí, aumentando a reciclagem de matéria orgânica dos nossos resíduos e evitando emissão de metano. Tudo isso já está acontecendo. Secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rogério Menezes, com a gente aqui nos estúdios da CBN. Secretário, muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, sempre à disposição. Obrigado, secretário.